Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo programa do site Leia Agora. Eu sou Giovana Baioco e o Agora no Esporte é mais uma novidade do nosso portal. Mais um espaço para entrevistas e debates sobre o universo esportivo. Afinal de contas, sabemos que o esporte mexe com muitas emoções das pessoas. Para contextualizar esse projeto, ele é uma extensão do podcast Desconvocados que eu desenvolvi do meu trabalho de conclusão de curso na UFMT, e tem essa intenção de expandir o diálogo esportivo de forma leve, informativa e acessível a todos. Hoje, nós vamos receber para a nossa primeira entrevista, estreando o nosso programa, o secretário de Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e judoca brasileiro, Davi Moura, que é natural daqui de Cuiabá, e ele já foi vice-campeão mundial em 2017, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e no Campeonato Pan-Americano de Judô de 2015, além de já ter sido líder do ranking mundial da sua categoria, Davi, é uma honra ter você aqui para estrear o nosso quadro, tá? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Giovana, o prazer é todo meu. Uma honra ser o início desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. E falar de esporte, que é a nossa paixão, a paixão de tantos brasileiros. Realmente agradecer o espaço e vamos bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Como eu estava comentando com você, hoje a gente vai deixar de lado o lado secretário, vamos mais pro lado esportista. Primeiramente, que time que você torce? Só pra gente entender. De verdade? De verdade. Não é clichê, mas eu torço pro Cuiabá mesmo. Certo, olha, já tá em casa, Acredito que é mais acessível, E a gente ali, vê o quanto que é importante, vê o quanto que para Mato Grosso ter o Cuiabá, como foi, desde que eu entrei na secretaria, eu nunca fui muito ligado no futebol, para falar a verdade. Mas meu filho gosta muito, começou a fazer futebol, então, assim, é uma grande oportunidade que eu tento sempre de levar ele no estádio. E ele é torcedor do Cuiabá e eu também, então torço muito pro Cuiabá. Certo. Davi, você vem de uma família com forte tradição no judô, Então, para você, como foi crescer sob a influência do seu pai e de que forma essa herança moldou sua carreira como atleta e o que te motivou a seguir os passos dele no judô e, ao mesmo tempo, construir a sua própria identidade dentro do esporte? A minha história com o judô começou antes de eu nascer, Porque meu pai foi atleta da seleção na década de 70 e pouca gente sabe, mas eu tenho um tio que é irmão da minha mãe, Luiz Virgílio, que foi para a Olimpíada de 80, foi judoca. Meu pai conheceu ele na seleção brasileira, ficaram amigos. Meu pai era peso pesado, ele era meio pesado. E foi por isso que meu pai acabou conhecendo minha mãe. Foi um dia lá no Rio, almoçar na casa do meu tio, Virgílio, e conheceu minha mãe. Meu pai tinha 24 anos, minha mãe tinha 19. Se apaixonaram e vieram morar em Cuiabá. Foi onde meu pai montou uma academia na época, Fenelon Judô Clube, no Porto, onde a gente está até hoje, onde eu moro até hoje. Que depois se tornou um colégio ibero-americano, que é o nosso colégio da família. E eu cresci nesse ambiente de esporte, de judô, eu e meus irmãos. A escola sempre teve todo tipo de atividade e eu sempre com muita energia, sempre gostei de fazer tudo. Mas, respondendo assim, o que me motivou a querer ser atleta foi a ideia de viajar o mundo pelo esporte, sabe? Eu sempre ouvi as histórias do meu pai com os amigos. Pô, você lembra aquela vez lá no Japão que a gente tava lá na Kodokan, isso aqui? Eu ficava imaginando aquilo. Pô, como deve ser legal, Você viajar fazendo... Sempre gostei muito de esporte. Na verdade, quando criança eu pensava assim, qualquer esporte pra mim, eu adoraria. E tá aquele mundial na Áustria, eu sempre ouvia os amigos do meu pai contando as histórias. E eu tive, com 12, 13 anos, eu sempre fiz o judô ali que tinha forte, mas eu tive uma lesão muito séria no joelho esquerdo com 15 anos e fiquei um ano sem poder operar por algum motivo de idade, de formação. Aí eu operei o joelho, até eu me recuperar eu fiquei 3, 4 anos sem fazer judô. Mas como eu gostava muito de esporte, eu continuei malhando, fazendo musculação, fiz boxe um tempo. Sempre mantendo o corpo ativo. Sempre gostei muito, assim, de competição. Sim. Então, quando eu tinha ali 17, 18 anos, um amigo meu me falou, cara, tá tendo um treino de judô ali, eu voltei a fazer judô e me reencontrei, assim, sabe? Foi muito, até esse ponto aqui que eu tô contando, foi só como hobby, como uma brincadeira.
E isso para quem é atleta de alto rendimento ou para quem deseja chegar num alto nível, esse período que eu fiquei sem colocar o kimono quase impossibilita uma chegada na seleção brasileira e tal. Então, eu vivi isso assim, sabendo que seria muito difícil. Eu fui numa assim, vamos ver até onde vai, né? Eu sabia que eu tinha um talento ali, que eu tinha uma predisposição. Mas foi tudo muito natural e de uma forma muito leve para mim, porque quase que eu aceitava não chegar em lugar algum no sentido de alto nível, de Olimpíada. Mas aí a gente pode continuar a história, mas assim, a influência do meu pai foi total, né? No sentido de inspiração, não dele me forçar nem nada. Inclusive, ele era até meio... não contra, mas ele dava assim, falava, filho, é um caminho muito difícil, talvez por acreditar assim, ele vai se frustrar, não vai conseguir, sabe? Mas teve um dia que eu decidi que eu queria ser atleta, ele falou, não, então você vai ter o que você precisar, né? Vamos te ajudar. E os seus irmãos também são para esse lado do esportismo, do judô, tudo mais, ou só você? Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. A minha irmã foi pro balé, não fez judô, mas todo mundo fez muito esporte. A minha irmã faz equitação, monta até hoje, mas meus 2 irmãos são faixas pretas, mas não foram muito pro lado da competição. Mas são lutadores, me ajudaram muito, principalmente no início ali, que eu precisava de treino, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de gente para treinar, eles sofreram um pouquinho comigo ali. O que te motivou a falar assim, eu quero ir para a seleção brasileira de judô, eu quero competir, eu quero ir para um mundial? Que momento que você viu isso? A história foi assim, quando eu formei no colégio, eu comecei a trabalhar no nosso colégio ali, cuidava da cantina, e eu sempre gostei de empreender. Enfim, eu abri uma loja de uniforme dentro do colégio e estava indo muito bem, assim, até financeiramente, estava indo tudo certo. Trabalhava no colégio também, ajudava a família, era o meu... E eu estava super contente com isso, mas daí eu ia treinar e comecei a competir. Aqui em Mato Grosso tinha, no momento ali, poucas pessoas que tinham um resultado, assim, nacional e tal. E depois de um ano eu fui para um campeonato brasileiro regional, ganhei. Isso em 2009, fui para um campeonato brasileiro sub-23 na época. E fiquei em segundo lugar. E quando eu voltei, eu vi que as pessoas ficaram assim, nossa, o filho do Fenelon é bom também e tal. E eu nem entendia muito porquê, assim. Eu tava brabo por ter perdido a final, mas eu vi que também ninguém mais estava conseguindo esses resultados nacionais. Aí eu fui para o Campeonato Brasileiro Sênior, fiquei em terceiro lugar. E para minha surpresa, eu recebi um e-mail da Confederação Brasileira de Judô me convocando para uma seletiva que chamava Seletiva Londres 2012. Que seria assim, eram 10 atletas, os melhores do Brasil que tinham tido resultados ali, para sair 1 ou 2 que iriam para a Seleção Brasileira de 2010. Isso no final de 2009. E aí, até então, eu não era atleta profissional. Eu estava cuidando da minha vida, trabalhando, e era hobby. E, para minha surpresa, e foi até muito interessante, eu conto essa história, porque... Às vezes a ignorância é uma benção. Eu fui para essa seletiva sem entender como é que ela funcionava. Para mim, uma competição, você perdeu na primeira, tchau, né? Acabou. Mas era um sistema de rodízio, então todos lutariam com todos. Então eu faria umas 5, 6 lutas. Mas na primeira luta eu perdi de pom. E meu tio, Luiz Virgílio Moura, que é o irmão da minha mãe, que me acompanhou muito, tava lá comigo. Ele também, pelo visto, não tinha entendido muito, então eu perdi para um cara, que era o Guilhermão, na época era um cara forte, perdi rápido assim, e falei, bom... Acabou, né? Tudo certo e tal. Daqui a pouco eu ouvi meu nome, chamando meu nome para lutar de novo, falei, o que será que eu vou lutar de novo? Tal. Meu tio falou, cara, só vai. Aí eu fui, ganhei todas as outras lutas e perdi só para esse cara. Mas esse cara perdeu mais umas 2 ou 3 lutas para os outros. Enfim, fui campeão da seletiva olímpico. Isso significava não que eu era o melhor do Brasil, mas que eu entraria na seleção brasileira que trabalhava com 4 atletas. Então eu tinha entrado ali na seleção brasileira, feliz da vida, comemorei e tal. E eu lembro nesse fim de ano, no Natal, a gente conversando assim, meu pai falou, mas e aí, filho, você vai aproveitar a oportunidade, vai tentar levar isso a sério ou você vai só... E ali eu falei assim, não, pai, agora eu tô na seleção brasileira, acho que, né? Então eu me desfiz Foi legal que meu pai e minha mãe falaram assim, filho, nossas coisas vai estar sempre aqui. Agora essa oportunidade pode não aparecer mais. Então
E eu lembro que nesse momento tinha uma competição no Rio de Janeiro, que era o Grand Slam do Rio, e a Copa do Mundo de São Paulo, que 4 atletas do Brasil iam lutar. Então eu estava garantido que eu teria 2 competições internacionais em 2010. E aí, nesse momento, eu falei, bom, então eu vou buscar um preparador físico, comecei a estruturar minha carreira. E foi nesse momento ali, ou seja, praticamente quando eu entrei na seleção que eu comecei a levar a sério como um atleta profissional. O que é quase impossível de acontecer, né? Você teve muitas inspirações dentro da sua família, o teu pai, o teu tio. Então, você acredita que esse legado familiar ainda é uma das fontes de inspiração para novos talentos esportivos? Eu acredito, talvez aí eu vou pedir licença para filosofar um pouco, mas eu acredito que a gente tem um lema no nosso instituto, que é o Instituto da Reação, que é de Fernando Pessoa, né? Sim. O homem é do tamanho do seu sonho. Sim. Só que a gente só sonha o que a gente conhece. A gente não sonha o que a gente não sabe que existe. Então, o sonho sempre está muito relacionado ao que a gente admira, né? A gente se transforma no que a gente admira. E meu pai, além de uma grande inspiração, sempre foi alguém que eu quis ser igual, né? Que eu fui me espelhando. E eu tive vários ídolos. Acho que o ídolo tem a função um pouco de mostrar pra gente o que é possível. E eu acho que eu tive uma grande vantagem, assim, de ter na família as pessoas que entendiam de esporte, porque também tinha um pouco de dado de realidade, né? Sim. Eu lembro desde o início, meu pai falava, filho, você vai ficar bom de judô daqui 7, 8 anos. E na época, eu novo ali, ficava pé da vida, porque eu tinha visto, por exemplo, o Thiago Camilo ser vice-campeão olímpico com 18 anos. E eu já tinha 19, 20. Falei, não, mas não é possível. Meu pai falou, filho, é hora de voo, você vai ficar bom daqui um bom tempo. Mas tá tudo certo, mas aí depois foram... Aí eu realmente, sabendo que eu tinha ficado esse período sem treinar, eu sabia que eu tinha que treinar mais todo mundo. Eu sabia que eu comecei a estudar muito judô, comecei a buscar muito pessoas que entendiam. Meu pai sempre me falou que ele era um bom professor de judô, um bom iniciador, mas ele não era um bom técnico. E me falou, cara, você precisa buscar alguém e tal. Nessa competição de 2010, só para contextualizar que não vamos chegar lá, eu, por acaso, tive a sorte de ficar no quarto do Flávio Canto, que já era um ídolo, já era um medalhista olímpico, e eu fiquei no mesmo quarto que ele. Eu ficava assim, cara, acredito que eu tô com esse cara no quarto, né? E a gente foi criando e desenvolvendo uma amizade ali. Ele se aposentou no final de 2011, quando ele não ia mais para a Olimpíada de 2012. E aí foi nesse período que eu falei assim, pô, vou chamar o Flávio para me ajudar, né? Aí eu liguei para ele e falei, cara, você me ajuda? Eu tô precisando... Eu sabia que ele era muito bom do que eu precisava, que era chão, que era parte de solo, neoasa, e troca de pegada. Então, aí ele falou, cara, vem pro Rio aqui que eu te ajudo, tem um treino aqui e tal. Eu comecei a ir pro Rio e a gente criou esse laço e assim, então foram 2 grandes inspirações na minha vida, meu pai e o Flávio Canto, que é meu irmãozão até hoje. E nos últimos anos a gente tem visto que muitos atletas mato-grossenses, eles têm se destacado em várias modalidades, né? Tanto o Igor Jesus na seleção brasileira, Ana Sátila, que representou também a canoagem nas Olimpíadas, a Ana Vitória lá de Rondonópolis, também na seleção brasileira. E fora também as categorias de bases que vêm surgindo, né? E a que você atribui esse avanço e quais são as dificuldades para eles furar essa bolha dos grandes centros? Que são tantas, né? O esporte de alto rendimento ele não é democrático, ele é difícil, é uma pirâmide, né? Você pegar o judô, por exemplo, né? Que todos são mais ou menos assim. Uma seleção brasileira significa os melhores do Brasil inteiro. Então, imagina, todos os projetos sociais, todos os jovens que treinam judô, ele está disputando numa escala que ele tem que chegar a ser... para chegar na seleção brasileira é uma coisa, para conseguir ir para uma Olimpíada é mais difícil ainda, para conseguir ir para um campeonato mundial só vão 9 atletas do Brasil, um em cada categoria, dobrando 2 categorias. Então, assim, você tem que... tem muita gente com talento que não chega, tem muita gente com disciplina que treina, que faz tudo certo e que não chega, porque é difícil mesmo.
Eu acredito, e depois de um bom tempo, até olhando para trás e vivendo tudo que eu vivi, né? Eu fiquei 11 anos na seleção brasileira, vi de tudo, né? Vi gente muito melhor que eu não chegar. Tem as lesões, tem a questão psicológica. Em todos os esportes é muito importante, mas na luta eu acho que tem ainda um ponto que é crucial, né? Na luta você não tem um time para se apoiar, né? O que eu quero dizer assim, no esporte individual é você e você. Se você ganhar é culpa sua, se você perder é culpa sua. Apesar de ter um time todo em volta, psicologicamente o atleta tem que ser muito forte. Ou tem que desenvolver muito essa força mental. E a verdade é que é ingrato, né? É difícil. Por isso eu acredito muito que o sonho não pode estar só na medalha ou só no final ali, que é subir no pódio. Eu tive a felicidade, talvez naturalmente, de viver muito feliz o que eu estava vivendo, independente dos resultados, porque eu estava viajando 10 vezes por ano, conhecendo o mundo inteiro. E às vezes que eu ia assim, começava a ficar triste, meu pai era um cara que falava assim: ei, só ajudou, calma. O mundo não tá acabando, você não queria estar aí, sabe? E essas coisas todas foram me construindo e me ajudam até hoje. Porque no fim das contas, quase tudo na vida é assim. Sim. Quando a gente olha pro problema, quando você tá dentro do problema, muito dentro, você não consegue enxergar ele. Então, se afastar um pouco, eu lembro de vários momentos que meu pai falou isso, que minha família falou isso. Você não tá vivendo o que você queria, que você tava... Enfim, é frustrante, mas é legal demais que ao mesmo tempo você sofre e percebe que você tá crescendo, percebe que você tá melhorando. Eu sempre tive assim, eu sei que eu vou levar isso para sempre, que é uma construção interna que não sai mais de você. Todos os perrengues, né? Todas as histórias difíceis de viver são boas de contar. Eu poderia contar muitas e muitas histórias assim do que eu vivi, mas que me fez crescer muito, sabe? Treinamentos na Sibéria, perrengues que eu passei, mas com muita alegria e felicidade de ter vivido tudo isso. Eu acho que é um conjunto. Os nossos atletas de verdade, assim, daqui de Mato Grosso, têm crescido e se destacado, acho que em primeiro lugar, porque a massificação do esporte, o apoio que hoje tem do Estado financeiramente, proporciona o volume de pessoas praticando. E isso inevitavelmente aumenta a possibilidade de você encontrar as joias, né? Imagina quem garimpa, né, e procura ouro. Se você garimpar uma montanha, a chance de você conseguir encontrar o ouro é muito maior do que se você garimpar só, enfim, 10 metros quadrados. Então, é mais ou menos isso. Sim. E os ídolos, as pessoas que chegaram, realmente fazem o sonho ficar mais próximo, porque quando você está treinando do lado de um medalhista olímpico, e você treina, você ganha, bate, apanha, você começa a falar, cara, não é tão distante de mim, sabe? Tô no mesmo lugar que ele. Tem uma frase que nenhum rei é grandioso ou majestoso para sua camareira. Sim. Você começa a ver que são seres humanos, cheios de defeitos também, cheios de inseguranças, cheios de... Sabe? Eu tinha várias construções que eu fui entendendo que tudo que eu vivia ali, eu ficava nervoso, né? Sentia aquela adrenalina, fingia que não estava sentindo. Mas quando você fica no quarto e convive, quando você tá lá 10 dias com as pessoas... Pô, você também fica nervoso? Cara, eu achei que você não ficava. Vai trocando ideia ali, né? Vai trocando ideia e vai entendendo que é assim mesmo. E eu acho que isso tudo faz parte de uma construção até para chegar no resultado. Que eu acho que é muito importante. Certo. E hoje a gente percebe que Cuiabá ele tem entrado para esse circuito nacional, né, de competições como vôlei de praia, que sempre tem aqui, agora vai vir a Stock Car. Mas quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados para que Mato Grosso se consolide como um polo esportivo de referência? Não quero ser... Mas hoje o formato que o esporte realmente consegue proporcionar uma estrutura
de primeiríssimo mundo, são pouquíssimos lugares que isso acontece. Normalmente são clubes, né? Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis Clube, são clubes que constroem uma estrutura gigantesca. Porque é muito investimento, é muito dinheiro. Sim. E você não consegue fazer um Pinheiros ou um Minas Tênis Clube em um estado. Você precisa fazer dentro de você precisa pegar o melhor fisioterapeuta, os melhores, né? Uma academia de primeiríssima qualidade que é caríssimo. Então, assim, tudo isso é caríssimo. Existe um formato que proporciona isso, mas a gente está ainda a gente está um passo atrás, mas já avançamos muito. Mas, assim, a gente está muito longe de conseguir ser um clube que dá toda essa estrutura de todos os esportes. Existem alguns locais que você consegue fazer específico. Ali é um grande centro de treinamento de judô, ali é um grande centro de treinamento de natação, mas de uma maneira geral, abrangendo todos os esportes, é muito difícil e talvez ainda nem temos ainda a possibilidade de material humano para fazer isso também. Porque não é só investimento, existem dificuldades até... Não dificuldades, mas de conhecimento mesmo, de vivência. Eu acredito que um clube desse, quando você vai no Pinheiros e você anda lá, você vê em todas as modalidades medalhistas olímpicos, campeões olímpicos, que são técnicos que fazem parte da equipe, que te ajudam a pensar, te ajudam a planejar seu treino, que sabem o que é o que você está vivendo. Então, facilita. Porém, Mato Grosso hoje vive um momento que também nunca viveu antes. Sim. Esses atletas que você citou, a maioria, como a Ana Sátila, né, e outros, não moram aqui porque o Igor, né? Ela, por exemplo, precisa treinar em um local que nós não temos aqui como oferecer. Sim. Mas o que é ótimo, o Igor eu tive a felicidade da minha modalidade me permitir ficar aqui, que foi o que eu fiz, né? Você precisa de um tatame, você precisa de uma academia de primeira qualidade que eu consegui fazer lá na minha casa, você precisa de uma estrutura física e com a internet eu consigo ter um acompanhamento por aplicativo do meu preparador físico, que era de São Paulo. Legal. Eu tive um acompanhamento psicológico com um americano lá de Boston. Eu fiz tudo que podia e utilizei todas as ferramentas que eu podia, mas é investimento. Eu tive a felicidade também de ter uma família que podia bancar esse sonho. Entendi. E uma das dificuldades, não apenas para que as competições aconteçam aqui no estado, mas até mesmo para que as equipes locais ou atletas locais consigam ter mais espaço, está na dificuldade logística, né? Que a gente sabe que Mato Grosso, querendo assim, ficar no centro, fica um pouco mais difícil, passagens aéreas um pouco mais cara, né? Essa distância, esse preço. Então, como que é possível furar essa bolha e convencer mais pessoas, instituições, até mesmo empresas a investirem e acreditarem no esporte no Mato Grosso? Bom, existem vários formatos, mas a gente como estado, por exemplo, a gente já detectou e viu quanto, eu vou dar um exemplo, né? O autódromo que nós vamos, que vai ter agora em novembro, é a corrida Stock Car. Eu sou secretário já há um bom tempo e não conhecia alguns pilotos que moram aqui, mas que têm seu centro de treinamento em outros estados. Sua equipe em outros estados. Treina em simulador, treina em casa, mora aqui por algum motivo de família. E hoje essas pessoas estão falando assim, cara, a gente vai poder treinar aqui. E isso eu tô falando do autódromo, mas é o kart, é o skate, né? Tudo. Vôlei de praia. Vôlei de praia, o bicicross. Tô falando assim de estruturas que nós estamos fazendo lá no Parque Novo Mato Grosso, que vão ser as melhores do Brasil. E não só para quem tá aqui, mas já vão vir pessoas de fora que já estão analisando a possibilidade de morar aqui, porque faz toda a diferença. Você ter, por exemplo, o atleta que quer ser campeão olímpico de skate. Ele não pode treinar numa calçada, ele não pode treinar, ele tem que ter uma estrutura. E alguns lugares do Brasil hoje tem essa estrutura, mas
as coisas vão sempre evoluindo, né? A gente tá fazendo a melhor, a maior. Sim. E é o que ele vai encontrar na Europa, é o que ele vai encontrar no Campeonato Mundial, é uma pista que ele vai encontrar. E aí você começa a nivelar com o nível dos maiores países e dos melhores países onde se desenvolve os melhores atletas. Sim. Isso faz toda a diferença e isso também está colocando Mato Grosso dentro de um mapa do esporte nacional e mundial que ele não existia. Sim. Eu sei que eu falo bastante, né? Mas é que é um assunto que me empolga muito. A gente teve agora na Expo Cobb e a gente teve um stand lá do Mato Grosso. Todas as confederações vieram para o nosso stand, queriam falar com a gente, queriam entender o que estava acontecendo em Mato Grosso, queriam saber do Parque Novo Mato Grosso. Isso é maravilhoso. Tá todo mundo sabendo o que está acontecendo e isso vai... A gente não sabe o quanto ainda, porque é difícil medir o futuro, mas o quanto vai transformar a realidade. E nós vamos chegar um dia na sua pergunta, assim... O primeiro passo para a gente conseguir ser uma referência, um grande centro de treinamento de alto rendimento é ter essa estrutura. Certo. Agora vamos falar do Instituto Reação Olímpico, né? Você está à frente dele desde 2001, pode me confirmar? Isso, né? 21. 21, né? Certo. E como tem sido essa sua experiência e quais os resultados que mais te emocionam a ver o impacto do esporte na vida de crianças e jovens? Não sei se eu tenho tempo pra gente falar, porque assim, contextualizando, o Flávio, que é quando eu contei que eu fui atrás dele para treinar, ele foi um dos fundadores do Reação lá em 98, antes dele ser medalhista olímpico em 2004. Na Rocinha, começou com um tatame. E eu, nessa de não sair daqui, de sempre representar Mato Grosso e tal, quando eu comecei a ir pro Rio, passava uma semana, voltava, passava 10 dias, voltava. E em 2012, ele, depois de um ano já usando, ele me convidou para representar o Instituto Reação. Sim. E aí eu confesso que eu fui transformado pelo que eu vivi e vi ali. Sim. O treino é na Rocinha, no pé da Rocinha, então... A gente treinava ali, sei lá, acabava 1h o treino, vamos almoçar ali e tal. Eu comecei a andar pela Rocinha, almoçar com a galera. Era algo muito distante para mim, assim. E eu comecei a ver o quanto tinha potência ali, o quanto era verdadeiro aquele trabalho, sabe? Eu posso contar vários casos aqui, mas eu lembro de um caso que uma senhora chamou o Flávio logo depois do treino, eu tava morrendo de fome, e ela chamou e ficou ali meia hora conversando com ele, e ele conversando com a senhora. E eu lembro, né, de pensar assim, cara, como que eu salvo ele, né, da situação, né? Quase com certeza que ele não queria estar ali. Mas enfim, não atrapalhei, porque obviamente ele poderia se livrar se ele quisesse. Ele entrou no carro e ficou mais meia hora falando da senhora, dos problemas da senhora, que ela tinha um marido, que foi, né? Aí ali eu não falei nada, mas pensei assim, cara, esse cara é de verdade mesmo, tal. E como eu falei antes, a gente se transforma no que a gente admira. A minha admiração, não só pelo judô dele, mas pelo trabalho que ele fazia, pelo quanto de coração ele colocava naquilo, eu fui me inspirando a ser parecido com ele, querendo ser igual. E aí eu comecei a representar o Reação, para mim foi maravilhoso, porque a minha carreira inteira eu não estava lutando por mim, eu estava lutando por todas aquelas crianças. Eu chegava ali na Reação, era uma festa, né? Eu era o playboy, né? Mas eu era playboy, acho que brigando por uma causa muito nobre. Sim. E aí depois disso, quando eu fui campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2015, eu comentei com o Flávio que eu ia abrir um projeto social, abri um projeto social pequeno, inspirado nisso, e depois acabou a ideia surgindo do Reação abraçar o nosso projeto para a gente crescer, e aí foi onde tudo começou, e hoje a gente tem o primeiro polo do Instituto Reação fora do Rio de Janeiro, aqui em Mato Grosso, que nasceu aqui. A gente brinca, o primeiro filho, né? Depois cresceu para mais lugares do Brasil. E hoje aqui, o Instituto Reação, a gente atende quase 600 crianças com judô e educação. E você vendo Reação assim, você acredita que o esporte ele pode ser um instrumento real de transformação social dentro do estado do Mato Grosso? E quais são os seus planos futuros, tanto no judô quanto na gestão esportiva e social?
Acho que assim, todo mundo, né? Eu converso todo dia com muita gente, eu recebo muita gente. E todo mundo sabe, cada um dentro dos seus limites, das suas vivências, quanto o esporte transforma as vidas, né? Sim. Eu vim de uma família boa, eu vim de uma família, né? Uma família da educação, uma família... Não tenho nada que... E o esporte me transformou muito. Então as pessoas têm uma ideia também de que o esporte transforma só as pessoas vulneráveis, transforma... Mas não é. O esporte diariamente te ensina de uma forma que é muito difícil de aprender de outra forma, vivendo ali valores que vão transformar a sua vida numa vida melhor. Acho que todo mundo, no fundo, está sempre buscando, que muitos chamam de felicidade, muitos chamam de... Mas está todo mundo buscando uma forma de viver melhor, né? De aproveitar melhor os momentos, E a capacidade que o esporte nos dá de ir todo dia para um tatame, para uma piscina, para uma quadra, buscando a excelência, buscando ser melhor, buscando ouvir, né? Ouvir o outro. O atleta de alto rendimento, ele aprende também que a única informação que me interessa, que você pode me dar aqui, é o que eu posso melhorar ou o que eu estou fazendo de errado. Que no mundo hoje, aí, né, onde eu vivo na gestão, é uma ofensa. Um feedback é uma ofensa para a pessoa se sente, nossa. E para mim é algo que é muito natural. Eu só quero saber o que eu estou fazendo de errado. O elogio, legal, mas o que eu posso melhorar? Onde que eu posso ser mais eficiente? Onde que eu posso ser mais eficiente gastando menos energia? Sabe? E aí eu comecei, inclusive, a usar essa forma de pensar, esse mindset, para gestão. Sim. Dá um exemplo bobo. Eu comecei a colocar um horário na minha agenda para olhar o WhatsApp. Porque eu percebi que eu ficava dividido numa reunião, olhando o WhatsApp, que se alguém tinha mandado alguma coisa, respondia um pouco. Quando eu coloquei uma janela aqui, de tal hora a tal hora, eu paro, coloco o meu celular em modo avião, me concentro e respondo todo mundo que está falando comigo, melhorou todo o resto. Eu tô na reunião, eu já respondi todo mundo, eu tô aqui com você presente. E isso eu trouxe do esporte. Tô dando alguns exemplos de como o esporte transforma a gente. A competição, a capacidade de lidar com a vitória, com a derrota todo dia. É incrível mesmo. E todas as modalidades. Eu puxo a sardinha um pouquinho pra luta, porque a luta tem algumas coisas a mais que você é obrigado a aprender. Você entra numa academia de jiu-jitsu, ou de judô, ou de qualquer arte marcial, todo mundo ali é igual. Não tem, sabe, do bilionário ao atleta da mais baixa classe social. Muitas vezes você vai ver o bilionário tomar uma lavada, uma sova e tá tudo certo e tudo maravilhoso. E isso traz, inevitavelmente, uma humildade. Né? O diretor de uma empresa que se acha, que não sei o que, sabe como as pessoas mais falam? Sim. Se ele começar a fazer jiu-jitsu, ele vai botar uma faixa branca, vai apanhar diariamente, vai sair dali feliz da vida, e isso inevitavelmente vai transformar a vida dele. Ele vai ser uma pessoa melhor por isso. Não vai? Vai, com certeza. E quais, assim, seus planos, assim, pro futuro? Pode contar? Tanto no judô, assim, tanto fora? Olha, eu... De verdade. Comecei a ver e entender que eu me preparei como atleta em todos os sentidos para me aposentar. Para me aposentar e poder me dedicar às causas sociais, poder me dedicar ao projeto, enfim. Sim. Ou seja, no momento que eu me aposentei, eu falei, bom, agora eu acho que eu vou poder me dedicar um pouco mais a aprender, a fazer cursos, sabe? Me inscrevi em vários cursos que eu poderia aprender, desenvolver. E quando eu entrei para a secretaria, que na época eu entrei como adjunto, foi um convite meio assim rápido, tinha que responder rápido, mas eu não era a minha ideia. Eu sabia que era uma bucha, assim, né? Mas é extremamente apaixonante. Você tem na mão, hoje, como um secretário de uma pasta tão legal como essa, a possibilidade de ajudar tanta gente, né? Tomar decisões, fazer escolhas que impactam realmente na vida das pessoas. É muito legal. Então,
Eu era um dos que ficava lá do lado de fora só falando mal, né? Pô, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Hoje você pode ajudar. Mas como tudo, não é tão fácil, não é tão simples. Você chega cheio de ideias, cheio de vou fazer e acontecer. Mas isso demora um processo, mas esse processo também é muito legal. Sim. E como eu já falei aqui, né, todo esse aprendizado, hoje eu estou vivendo isso, hoje talvez eu estaria ali nesse caminho ali, né, nessa jornada para chegar numa faixa mais avançada e me sinto também, de certa forma, buscando me entregar 100% para aprender cada vez mais, porque é um momento que eu estou vivendo, que obviamente não é para sempre, ele tem um fim, e eu tô vivendo essa experiência muito intensamente, todas as oportunidades que eu tenho de estar com pessoas que sabem mais, que aprendem, que podem me ensinar, que eu posso aproveitar, porque eu sei que eu vou levar para sempre também. Sim. Mas eu, de verdade, hoje estou envolvido dentro de um grupo que eu acredito mesmo, assim, que o governador Mauro Mendes é um cara diferente. Sabe aquela coisa quando tem pessoas que são muito grandes de longe, mas quando você se aproxima, ela vai... Não é o caso. O Mauro, eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes com ele, numa forma bem, assim, próxima. Eu tenho já uma proximidade com a primeira-dama Virgínia Mendes, que apoia o Reação desde o início, desde antes dela ser primeira-dama. E... Enfim, esses dois gigantes aí que me inspiram nesse caminho, me trazem uma segurança para estar... Uma segurança, uma confiança para poder fazer o que eu acredito. O meu plano para o futuro é estar ajudando esse grupo, né? Que hoje tem aí uma continuidade com o Otaviano Pivetta, que também é um cara fora de série. De formas diferentes, mas para mim representa o Estado não pode voltar atrás, o Estado precisa continuar esse momento que está vivendo, e eu acredito nesse grupo. Isso significa que meu plano é só simplesmente, de alguma forma, eu vou estar à disposição. É o meu compromisso com eles, eles não têm compromisso nenhum comigo. Eu tenho um compromisso que eu me coloquei de ajudar. Eu acho que servir, quem quer servir não escolhe aonde, sabe? E hoje nós temos o Bolsa Atleta aqui no estado, né, que é um apoio extremamente importante para quem está começando. E qual é o peso desse programa na carreira desses competidores e como ele pode ser melhor aproveitado por esses atletas no estado, né? Tanto que a gente viu que o pessoal que foi na Olimpíada passada, né, muitos deles teve esse apoio do Bolsa Atleta no início da carreira. Esse apoio é essencial em vários sentidos. A grande maioria desses atletas que a gente conhece, cita, que hoje estão se destacando, a grande maioria vem de uma família que tem dificuldades financeiras ou que tem, né, dificuldade de investir na carreira do atleta. Então, o Bolsa Atleta, ele traz uma segurança para o atleta e para a família, junto com todo o apoio que existe nas federações, nos transportes, nas passagens aéreas, né? Sim. Hoje, se o atleta, como a gente já mandou vários, né? O Wendel, um maratonista que foi campeão agora. Ele é da minha cidade, sabia? O Wendel é maravilhoso. A gente conseguiu apoiar ele para ir treinar no Quênia. Que ele traz o feedback assim, cara, lá é outro mundo. Eu vivi um negócio, lá são os melhores. Todo dia eu treinava. Então eu aprendi muito, me superei muito e tal, e agora vem os resultados. Ele já traz muitos bons resultados, mas a possibilidade de a gente conseguir aproximar as pessoas do sonho deles através né? A gente é uma ferramenta, né? Hoje eu tomo decisões representando o governo, a pasta, então eu poder trazer a minha experiência de atleta, as dores que eu vivi. Sim. Eu entendo o que ele está vivendo. Ele tem prioridades. Ele provavelmente não compraria uma passagem aérea do bolso dele para ir lá para o Quênia, passar 3 meses. Então, enfim, a gente poder fazer isso é maravilhoso. E a gente espera, né, que isso tudo continue. Que não seja um
ponto legal na história, mas que seja só um início. Tomara que a gente não esteja no ponto mais alto dessa história. Certo. A gente estava comentando até no começo, né? Você não é muito do futebol ali, mas torce, frequenta os estádios e tudo mais. No Desconvocados, no meu TCC, eu sempre fazia a última pergunta surpresa para a galera, né? Querendo saber as opiniões delas sobre o bom futebol brasileiro. Acredito que você também deva ser um torcedor pela seleção brasileira e tudo mais. E eu quero saber, Davi Moura, seleção brasileira ganha a Copa do Mundo em 2026? Ó, eu tenho a obrigação... Você já foi de seleção. Eu acho que eu tenho a obrigação de responder não sei. Por quê? Porque daqui até lá, tantas coisas podem acontecer, né? Depende de tantos fatores. Eu, sinceramente, acho muito difícil, pelo que a gente tá vendo. Sim. Mas a graça do esporte é a gente não ter certeza de nada. A surpresa. A surpresa, e assim, que se tivesse certeza que não vai ganhar, a gente não precisaria torcer. A gente torce porque, né, o tatame escorrega pra todo mundo, o gol acontece. Eu acho que no futebol, em jogos de equipes, a união da equipe muitas vezes é um diferencial que pode superar, ou seja, uma equipe muito ajustada, unida, feliz, pode ganhar de um time de craques que teoricamente são mais fortes. Então, eu torço muito, eu tenho planos, inclusive, de ir assistir. Meu filho tá fascinado por futebol. E eu acho isso muito legal, muito saudável, sabe? A gente assiste junto, é um momento que eu vivo com ele. Meu filho tem 8 anos, começou a fazer escolinha de futebol agora. Não vai pro judô? Ele faz judô também, mas eu não quero... Eu quero fazer um pouco parecido com meu pai. Eu quero que ele seja feliz. Se ele for um grande jogador de futebol, enfim, o que ele quiser ser, eu vou estar ali para apoiar. Mas é um marco para mim, porque eu que levo ele na escolinha. E nessa minha vida de secretário é muito difícil se planejar. E eu tô sempre... esse é um dos pontos que eu não posso perder, porque para ele é muito importante e para mim estar ali vivendo aquilo com ele é muito importante. Talvez o único ponto que eu, quando olhar para trás, falar assim, putz, se eu não tivesse com ele no futebol ali, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que proteger para não se arrepender no futuro. Eu não quero perder esse momento dele de 8 anos, indo para a escolinha e começando futebol. Eu quero estar ali na grade torcendo para ele. E isso eu faço questão de fazer. Porque pode não ser futebol, eu tive também vários outros sonhos, pode ser qualquer outra coisa, mas eu acho saudável a criança ter um sonho de jogar na seleção brasileira. Hoje ele já tem um sonho de começar, de jogar um dia no Cuiabá, porque ele fala, pô, se o Paris Saint-Germain me chamar pra ir lá, morar em Paris, como que eu vou fazer? Eu tenho só 8 anos. Aí eu falei, filho, vamos, agora que você tiver bom mesmo, você vai jogar lá no Cuiabá, aqui pertinho de casa. Vai ficar mais fácil pra levar, né? Ai, Davi, muito, muito obrigada mesmo por compartilhar a sua história, por compartilhar sua trajetória sobre o esporte mato-grossense, no esporte também, por ser essa pessoa inspiradora para as novas gerações do tatame que está vindo aí, você trazendo essa união da sua família, entendeu? Essa sua experiência com o atleta e esse compromisso que você está fazendo também, né, social, de transformar a vida por meio do judô, né? Então, eu te desejo todo o sucesso do mundo, dentro e fora dos tatames, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Giovana, obrigado, parabéns pelo projeto. A gente se vê bastante, estou à disposição. Obrigada. Em nome do esporte, obrigado pelo seu trabalho que ajuda todos também a transformar. Obrigada. Obrigado. E para você que nos acompanhou, esse episódio fica disponível no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Siga o Leia Agora nas redes sociais e no site leiagora.com.br para continuar bem informado. Até o próximo Agora no Esporte. Tchau, tchau.